Se há algum tempo a inteligência artificial ainda era considerado algo futurista, nos últimos anos esse avanço da tecnologia tem se aproximado cada vez mais do dia a dia das pessoas. E para conhecer um pouco mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui em A Gazeta Giancarlo Guisardi, professor especialista em inteligência artificial. E comigo também está Patrícia Lino, gerente de inovação da Rede Gazeta. Giancarlo é de Vitória e atualmente é professor de ciência da computação da Universidade de Twente, na Holanda. Lá ele dirige um departamento com 60 pessoas de diversos países. E também já ministrou palestras sobre IA na NASA. E outra novidade é que Giancarlo será colunista de A Gazeta, trazendo mensalmente novidades e reflexões sobre a inteligência artificial. Giancarlo, obrigado por dividir aqui seus conhecimentos conosco. Primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre a sua trajetória, suas especializações e suas conquistas, né? E como é que a inteligência artificial aí entrou na sua vida? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou daqui de Vitória, eu fiz o curso de Ciência da Computação aqui na UFES, fiz o mestrado aqui ainda, depois eu fui fazer doutorado na Holanda, nessa universidade que agora eu sou professor. Na verdade, voltei para a Holanda para assumir a cadeira que era do meu orientador na Holanda, né? Então, um ciclo interessante. Quando eu estava ainda no final da graduação e no mestrado, eu descobri que tem vários problemas interessantes na computação, na minha opinião, dos mais interessantes, cujas soluções estão fora da computação, estão em outras áreas, estão em áreas, por exemplo, como a filosofia, a linguística, a ciência da cognição. E aí eu comecei, desde o meu mestrado, a combinar essas coisas, a achar maneiras de trazer essas teorias da filosofia e transformá-las em ferramentas de engenharia para resolver problemas em computação. E aí no doutorado eu acabei me aprofundando nisso, na Holanda. Depois eu passei um tempo na Itália também, depois fui professor um tempo na Itália, aliás, fui professor 2 vezes na Itália, da última vez por 6 anos, me aprofundando nessa relação, nesse trabalho interdisciplinar que tenta trazer essas técnicas de outras áreas para resolver os problemas da computação. Eu diria que uma parte muito grande do meu trabalho é no que a gente poderia chamar fundamentos de ciência de dados e fundamentos de inteligência artificial. E aí o pessoal me chamou para, de novo, assumir a cadeira que era do meu orientador na Holanda. E aí, hoje em dia, a gente faz pesquisa. É um grupo, né, como você mencionou, de 60 pessoas, e a gente faz pesquisa nessa parte teórica fundamental, desenvolvendo essas ferramentas, né, que é uma coisa que nem o pessoal de computação consegue fazer sozinho, porque a teoria está fora da computação, mas nem os filósofos e cientistas da cognição também sozinhos conseguem resolver esses problemas, que eles conseguem gerar teorias que são muito abstratas, mas transformá-las em ferramentas de engenharia úteis para alguém usar para construir sistemas computacionais é uma tarefa mais difícil, né? Então a gente trabalha com essas teorias e trabalha com aplicações em 2 áreas, eu diria. Uma que é a área de construção do que é chamado hoje em dia de sistemas sociotécnicos, assim, sistemas que combinam organizações, agentes institucionais, indivíduos e máquinas para resolver problemas complexos, e a área de segurança cibernética. Então, várias dessas técnicas para aplicar para resolver problemas nessas áreas. Muito bom, que legal. Bem-vindo, né, Giancarlo? Obrigado. Um prazer estar aqui com você. E a gente vai falar bastante sobre inteligência artificial, né, o nosso tema principal. Conta pra gente aqui quais são os principais objetivos, né, da inteligência artificial, se é que a gente consegue resumir dessa forma, né, já é um desafio, e como que ela impacta na sociedade, na economia, como que está essa curva aí de impacto que você prevê? Então, é uma excelente pergunta, mas eu dividiria em 3 pedaços, né? O primeiro é difícil da gente ter uma discussão rápida sobre isso, porque tanto o termo inteligência artificial é um termo muito vasto e muito sobrecarregado semanticamente. As pessoas dizem coisas diferentes quando falam de inteligência artificial. Não é uma técnica só, mas um conjunto grande de técnicas que são, às vezes, fracamente relacionadas. Assim, técnicas muito diferentes para resolver problemas diferentes. E essas técnicas têm impactos positivos e negativos muito diferentes também. Então, assim, num certo sentido, a gente usa a inteligência artificial o tempo todo, né? Assim, eu sempre falo que o mundo como a gente conhece pararia de funcionar se a gente abolisse todas as formas de inteligência artificial. Então, por exemplo, não só o corretor ortográfico, mas
imagina, roteamento de pacotes na internet, toda a parte de alocação de avião em aeroporto, spam, filtro de spam do e-mail, ou checagem de fraude de cartão de crédito. Tudo isso é feito com inteligência artificial e seria impossível, dado o volume, que a gente fizesse de outra forma, né? Também a gente não tem um consenso sobre o que a gente quer com essa coisa toda. Então, assim, uma possibilidade é falar, olha, a gente quer criar sistemas artificiais que são capazes de realizar tão bem, pelo menos tão bem, tarefas que o ser humano realiza. Ou seja, tarefas que, para um ser humano realizar, iria requerer um tipo de inteligência, mas tarefas específicas, né? E aí todos esses exemplos que eu falei são exemplos disso, né? Se eu crio um sistema artificial que é capaz de resolver, detectar fraude de uma maneira que o ser humano não conseguiria, com um desempenho maior do que o ser humano, esse é um sistema de inteligência artificial que atinge esse objetivo. Uma outra direção é que a gente quer criar um sistema geral de inteligência generalizada, o que o pessoal chama hoje em dia de inteligência artificial generalizada, né? E então seria um sistema capaz de fazer tudo o que o ser humano faz, pelo menos tão bem quanto o ser humano. Um objetivo muito diferente. Um terceiro objetivo que eu gosto, que eu acho que é o que a gente deveria perseguir, é associado a um termo que foi criado na mesma época do termo inteligência artificial, mas que, na verdade, ao invés de IA, era AI, era amplificação da inteligência. Né? Esse termo de amplificação da inteligência, que era proposto por um outro pesquisador na época, né? Isso a gente está falando da década de 50, 60 do século passado, ele dizia o seguinte, que a gente não tem que criar máquinas inteligentes, seres autônomos, artificiais, que são capazes de realizar coisas. O que a gente deveria fazer é criar mecanismos de amplificar a inteligência humana. Os copilotos ali. Exatamente. Né? O ser humano está sempre guiando, está sempre no controle do processo, mas a gente criaria esses artefatos capazes de preencher as lacunas das nossas fraquezas, vulnerabilidades e amplificar as nossas capacidades. Então, são 3 objetivos muito diferentes também, né? E eu acho que eles têm impactos diferentes. Todo o sucesso que a gente teve até hoje em inteligência artificial é perseguindo o primeiro objetivo, é criando coisas muito específicas, né? Sistemas de detecção de imagem, vai detectar, por exemplo, câncer de pele, é um sistema capaz de perceber, né, uma mancha suspeita muito melhor do que um especialista, às vezes. E todos esses exemplos de sucesso que a gente teve foi em criar coisas muito específicas. Eu acho que o que a gente deveria fazer é isso, criar coisas muito específicas que dão habilidades, capacidades específicas para o ser humano. Eu sou muito desconfiado de por que a gente deveria perseguir o segundo, essa ideia de uma inteligência artificial generalizada. Né? Está muito associado a uma ideia de autonomia, de controle, dessa coisa que poderia ter suas próprias intenções. Eu não consigo ver por que a gente iria querer fazer isso. Foi para essa linha, né? De todo modo, a gente está muito longe de conseguir isso, né? Eu acho que, num certo sentido, a gente está tão longe quanto sempre esteve, porque a gente teria um tipo de inteligência artificial generalizada, é um tipo de inteligência capaz de atuar em todas as situações, inclusive em situações que o sistema nunca viu. E as técnicas que a gente tem hoje em dia, elas são extremamente limitadas exatamente nesse aspecto. Pelo aprendizado, né? Exatamente, porque elas são dependentes das situações que elas viram, né? Esse tipo de inteligência artificial que se tornou absoluta, quase totalitário nos últimos 20 anos, é uma coisa chamada aprendizagem de máquina, que é um pedacinho desse espaço de técnicas que eu estava dizendo, né? E a aprendizagem de máquina é basicamente o seguinte, ao invés de você criar um programa, um conjunto de regras, uma teoria sobre como as coisas funcionam, você tem uma coisa genérica, uma rede artificial, uma rede neuronal artificial, que é capaz de aprender a partir dos dados. Então, você tem uma montanha de dados e essa coisa aprende padrões, a reconhecer padrões nos dados de maneira geral. Então, tem 2 problemas de cara. Um é que ela é totalmente dependente dos dados. Então, ela não sabe o que fazer fora dos dados que ela viu. Situações novas, em outra... Ela não vai criar. Não faz a menor ideia de como se comportar numa situação diferente daquelas que ela viu anteriormente. E o segundo problema é que a gente abriu mão de entender o que ela está fazendo. Porque
quando a gente criava um conjunto de regras, as regras são explícitas, em certa medida, transparentes. Então, a gente consegue olhar para as regras e falar, olha, eu estou vendo o que essa coisa está fazendo, por mais complexo que o conjunto de regras fosse. Essa coisa, a gente não tem ideia do que a coisa está fazendo. A gente, por exemplo, você cria um sistema desse tipo para detectar câncer de pele ou detectar pássaros, né? A coisa aprende a detectar pássaros, mas você não sabe o que ela está aprendendo para detectar pássaros. Tem um exemplo de uma pesquisadora amiga, que ela percebia, ela tinha um sistema desse tipo, e esses sistemas erram. Quando erram, elas erram de uma maneira muito absurda para a gente. Então, por exemplo, eu botava um copo, por exemplo, e o sistema dizia que isso era um pássaro. E aí você fala, não tem nenhuma semelhança entre o copo e o pássaro. Como é que esse sistema pode errar de uma maneira tão absurda, grotesca, né? Tão grotesca. Ela descobriu que, na verdade, o que o sistema tinha aprendido era o filtro que era usado para tirar fotos de pássaro, que era um filtro muito específico para fazer a oclusão do fundo, né, e com foco no objeto que estava de frente e tal. Então, se você usasse o mesmo filtro para outra coisa, esse sistema acha que a outra coisa é um pássaro. Então, é um sistema genérico que o que ele faz é transformar padrões que ele detecta numa montanha de dados em um conjunto de valores numéricos, né? Uma rede neuronal artificial é como se fosse uma matriz de pontinhos e ligações. Só que é uma matriz de pontinhos, e essas ligações têm um peso numérico, têm um valor numérico. Então, vamos pensar uma coisa tipo o GPT-4, né? O GPT-4 é uma matriz que, se a gente somar os pontinhos e as ligações, dá 1 trilhão. Esse é o número, 1 trilhão de valores numéricos espalhados naquela coisa. Então, se alguém o GPT-4 toma uma determinada decisão e você quer entender o que ele está fazendo, como que você vai entender olhando para uma coisa de 1 trilhão com um monte de valor numérico? A gente não sabe como essa coisa chegou àqueles valores numéricos, né? Então, daí a gente tem esses dois problemas que têm a ver com a noção de risco e confiabilidade. São sistemas que não são confiáveis fora dos dados onde eles foram treinados, a gente não faz a menor ideia, né, do que ele vai fazer. Enquanto ele está confundindo um copo com um pássaro, as consequências não são muito graves. Mas imagina se for um veículo autônomo que confunde uma determinada cena, uma determinada situação e toma uma ação completamente inesperada. Ou um diagnóstico de saúde também. Ou né? um diagnóstico de saúde. Ou, por exemplo, se a gente estiver usando isso, vamos supor, câmeras em aeroporto para detectar pessoas suspeitas, né? E ele confunde e acha que é uma outra pessoa. Então, o primeiro problema é esse, né? Essa imprevisibilidade das ações fora do espaço dos dados que o sistema viu. O segundo problema é essa inexplicabilidade do sistema, incapacidade do sistema explicar o seu processo decisório. Isso tem consequências legais. Por exemplo, na Europa, você não pode usar sistemas com a nova legislação ligada à IA, você não pode usar sistemas para tomar decisões que afetam seres humanos se essas decisões não forem explicáveis. Por quê? Porque está ligado a uma noção de contestabilidade. Eu tenho que ser capaz. Se o sistema falou que, por exemplo, que eu tenho um empréstimo negado, imagina que a gente fizesse o seguinte, que a gente fizesse, ao invés de ter Enem, a gente pegasse todas as notas das pessoas do ensino médio, né? o histórico, e simplesmente treinasse um sistema desse tipo para fazer previsões de quem que deveria entrar na universidade. Com essas notas aqui, esse passa, o outro não passaria. Exato, né? Assim, previsões sobre a escolha de quem deveria estar na universidade. Parece uma boa ideia, né? Aliás, eu fico surpreso que alguém não tenha tido essa ideia ainda, né? Já era, alguém vai ouvir e vai ter essa ideia. Não façam isso, não façam isso. É uma péssima ideia. Mas parece uma boa ideia que você pensa, olha, ainda tem uma outra questão aí que é o seguinte, a gente tem essa pressuposição de que um algoritmo ou um sistema artificial, ele tem um tipo de neutralidade do ponto de vista ético, assim, né? Então, assim, olha, se as pessoas, eu já ouvi isso várias vezes, as pessoas falam, não, mas é melhor um sistema tomar decisão, porque um sistema não está sujeito a viés, emoção, a ideologia, É claro ele que é frio para tomar ele é frio, decisão. então é um sistema perfeito, é uma racionalidade perfeita, né? Não, o sistema está sujeito a todo viés que está embutido nos dados do sistema, né? Então imagina um sistema desse tipo que olha para todo mundo que entrou na universidade no passado e toma uma decisão, de novo, como é baseado nos dados que ele viu, ele tende a repetir os padrões do passado também. Então imagina, se tivesse uma
por alguma razão que o sistema desconhece, tivesse uma prevalência, não sei, de homens num determinado curso, ele tem uma maior probabilidade de escolher homens no futuro para fazer aquele curso, né? Porque ele repete o viés que está nos dados no passado. Porque ele não sabe por que tinha talvez no passado, imagina, você pega uma estatística do último século e na metade do século as mulheres não pudessem fazer medicina, por exemplo, estou inventando alguma coisa. Isso ia gerar uma certa distorção, poderia gerar uma certa distorção nos dados e o sistema iria prever que homens têm maior probabilidade de ser bem-sucedido no curso de medicina, né? Então, esse é um problema, né? Agora, imagina, tem outras questões aí nesse exemplo, que é o seguinte, como é que a importância dos dados, do tratamento dos dados de qualidade, de entender o significado dos dados, porque a gente teria que integrar dados de todas as escolas, e aí entender se química aqui significa a mesma coisa que química lá, que esse 10 aqui deveria ter o mesmo peso que o 10 lá, e por aí vai, né? Então tem todo esse desafio de tratamento de dados por trás, antes do sistema ser treinado. E aí esse sistema faz isso. Aí imagina que o sistema decida que eu não posso entrar na universidade. É um direito meu saber como que ele tomou essa decisão, para que eu possa contestar essa decisão. E esses sistemas não são capazes de fazer isso. Né? Dar justificativa para aquele resultado. Explicar ali, o processo decisório. Como é que ele chegou naquela lista? Ou como é que ele chegou naquela decisão de que um indivíduo particular não pode ser admitido num determinado curso, não está sujeito a receber um empréstimo, ou não está sujeito a ser chamado para uma entrevista de emprego. A gente não tem como saber, né? Verdade. Isso também está, acho que, no seu campo de estudo, né? Todas essas questões éticas aí ligadas à inteligência artificial. Quais seriam outras, assim, que você poderia dar exemplo de outras preocupações aí, né, nessa questão? E o que, de repente, para onde que se pode avançar para que talvez isso mude lá na frente? Riscos, minimize, né? Então, essa questão de riscos é uma questão interessante, porque a gente tem muito ruído na discussão em torno de inteligência artificial de maneira geral, né? De novo, as pessoas estão redefinindo esses termos, as empresas que estão por trás do desenvolvimento desses sistemas, elas não funcionam como... Deixa eu dar um passo atrás. No passado, a maioria dos avanços que a gente via nessa área eram feitos na academia. E a academia tem esse modo de funcionar, que é fazer tudo de uma maneira muito transparente, né? De ter os dados transparentes. As pessoas, se eu faço uma determinada afirmação, que esse sistema é capaz de resolver um determinado problema, os dados que eu usei para testar são disponíveis. As pessoas podem... né? Você tem que ser capaz de reproduzir aquele experimento científico e entender o que aqueles dados representam, e o negócio vai ser testado várias vezes por várias equipes. Hoje em dia a gente não tem nada disso. Muitos dos avanços estão acontecendo dentro dessas empresas e tanto os experimentos, os dados que foram usados nesses experimentos, eles são guardados como um segredo industrial. Então ninguém sabe que dados são esses, né? Quando a gente pega um sistema, esses grandes modelos de linguagem hoje em dia, treinados numa montanha de dados que a gente não sabe que dados são esses. Quando uma empresa dessa fala, olha, esse sistema conseguiu resolver esse problema, que era um problema clássico, né? Aí você fala, então, deixa eu testar se realmente é assim. Não tem como testar, né? Então, tem todo esse ruído, essa confusão, essa coisa de sobrecarregar semanticamente e redefinir todos esses termos. Do que é inteligência artificial generalizada, do que significa explicação, ser capaz de explicar. Eles estão redefinindo todos esses termos. Por quê? Porque a gente está seguindo ali uma lógica de mercado, de empresas que investiram muito, investem muito, estão tendo muito problema de ter algum lucro com essa história, né? Ao invés de uma lógica de transparência que a gente veria na academia. E aí, tem uma discussão que está tendo em torno de risco, que é essa ideia, essas mesmas empresas levantam essa bandeira de um risco existencial ligado a esse sistema. Ao mesmo tempo que eles falam, a gente está perto de um sistema de inteligência artificial generalizada, que as pessoas interpretam como uma superinteligência, não é exatamente a mesma coisa, mas as pessoas interpretam assim, e, portanto, isso tem um risco, põe um risco existencial, a humanidade sobre um risco existencial, e a gente deveria regular essa coisa e tal. Parece uma ideia boa, de novo, né? Mas não é. Não é pelo seguinte, porque os mecanismos de regulação são
facilmente cooptados pelas essas mesmas empresas. E tem o risco delas usarem a regulação para excluir a competição. Uhum. E, por outro lado, é também uma cortina de fumaça, porque é uma coisa tão vaga que você fala, imagina uma empresa dessa, fala, olha, eu vou tomar todas as medidas para evitar esse risco existencial. Não existe risco existencial nenhum. Não existe, né, no imaginário das pessoas, assim, o perigo da inteligência artificial é a gente ter uma coisa tipo Exterminador do Futuro, tipo a Matriz, né, de um sistema que toma consciência e vai resolver transformar todo mundo em clipes de papel, assim, né, uma expressão que o pessoal usa de vez em quando. Não tem nada disso. E, assim, a ideia de que o risco é esse, que a gente deveria investir nisso, é totalmente inócua, porque não tem risco ali. Mas tem outros riscos que a gente não está discutindo, e são muitos. Uhum. Eu diria que os riscos que a gente tem são os riscos de amplificar tudo de negativo que a gente tinha com as redes sociais, por exemplo. A gente falhou em regulamentar as redes sociais, e a gente tem ali várias coisas muito negativas, por exemplo, polarização política, fake news, a ideia de isolamento das pessoas, onde as pessoas têm cada vez menos tempo, né, vivendo no mundo real, interagindo com pessoas no mundo real. Então, você tem um pouco de um desgastamento, um desgaste desse tecido social, fraudes, todas essas coisas. Isso tudo vai ser muito amplificado, né? Você tem, por exemplo, polarização vai piorar, porque por que as redes sociais amplificaram muito o problema de polarização? Era o problema de que os algoritmos foram criados para outras coisas, né? Eles foram criados para... E faz até sentido, assim, se você pensar, o que uma rede social originalmente deveria fazer? Ela deveria selecionar entre todo mundo com o qual você está ligado, aquelas pessoas que você está mais interessado em saber a notícia. Uhum. Então, imagina, um algoritmo fala o seguinte, olha, eu não sei que você está ligado a 500 pessoas, eu não sei quais são mais importantes, eu vou deixar você me dizer. Uhum. E aí, cada vez que você dava like, você estava treinando essa rede para reconhecer aquelas pessoas, né? Aquele foco. Quando você começa a usar essa rede social como um veículo de comunicação, isso gera essas bolhas, né? Um tipo de bolha de eco, onde as pessoas só veem, rapidamente o algoritmo converge para só te mostrar aquilo que você quer ver. Uhum. Isso vai piorar muito, porque o custo de gerar notícia falsa vai a zero, né? Você pode simplesmente ter sistemas que vão gerando vídeos, áudios, imagens, texto combinado de uma forma perfeita, indistinguível, e amplificando essa desinformação nessas redes sociais, né? Então, eu acho que as pessoas não se dão conta disso, de que quase a totalidade das informações que a gente não adquire de forma direta, né? Sim, a gente não estava lá para assistir a Segunda Guerra Mundial ou o homem chegando à Lua. A gente só sabe disso porque isso foi mediado, né? Agora, imagina se você não sabe mais, você não tem mais como saber o que é verdade ou o que não é. Um outro problema é esse problema de isolamento, das relações pessoais, assim, né? Então, imagina que você tenha um sistema, uma coisa tipo um grande modelo de linguagem, que é treinado com seus dados. Pega todos os e-mails que uma pessoa, né, já gerou, e esse sistema aprende exatamente os seus interesses, o seu vocabulário, as coisas que você, né, o tipo de linguagem que você usa, o tipo de sentimentos que você tem com relação a vários tópicos. E você cria um agente artificial, um ser artificial, que é uma materialização de uma pessoa do sexo oposto, por exemplo, que vira uma namorada, um namorado virtual, né? Isso já está acontecendo. Isso, né? Já está acontecendo. E essa coisa agora, você não precisa, né, sair para correr o risco de... Você cria o avatar perfeito, a pessoa perfeita. Essa pessoa que só fala o que você quer ouvir, que é simpática o tempo inteiro, que tem uma paciência infinita com você, que é uma representação perfeita do seu gosto, inclusive fisicamente. Agora, imagina combinar isso com o mundo físico, com robôs mesmo, com um tipo de um boneco, uma materialização disso física, mas que é capaz de fazer isso. Tem empresas chinesas já falando em fazer isso, né? De criar bonecos acoplados com inteligência artificial que funcionariam dessa forma. As consequências para a sociedade disso são muito sérias, né?
Um outro exemplo é fraude, né? Fraude, a quantidade de fraude que a gente pode ter, porque você pode, todas essas operações de phishing, né, desses e-mails que você recebe, que diz que é seu banco, ou que, né, um príncipe africano que herdou uma fortuna e tal, esse negócio, o custo de gerar isso é zero, você pode criar e-mails que são mais personalizados, né, para aquela pessoa, para aquele grupo especificamente, que tem maior probabilidade de enganar aquela pessoa. Você tem como gerar uma quantidade, variações muito grandes desses e-mails e testar qual que é mais eficiente. Então, esse é um exemplo assim, de fraudes cibernéticas. Um outro exemplo, vou citar mais dois. Um outro é as pessoas começaram a usar sistemas artificiais para gerar código. Então, vários dos sistemas que a gente está programando hoje em dia tem código gerado por esse sistema de inteligência artificial. Esses modelos de linguagem, alguns deles foram treinados com dados de alguns anos, com dados do passado, em particular da internet, né? Sugaram a internet inteira e treinaram essa rede com os dados da internet. Tem várias falhas de segurança em software que já foram corrigidas nos últimos anos, mas que ainda existem nesses sistemas, nos dados com os quais os sistemas foram treinados. Então, tem pesquisas que mostram que o software gerado a partir desses sistemas tem muito mais falhas de segurança do que os softwares tradicionais. E aí tem um problema muito grande, que assim, se de um lado é muito mais fácil, muito mais rápido você pedir para o ChatGPT gerar um código de programa para você, problema de gerar o código é a ponta do iceberg. Todo mundo que desenvolve software sabe que a maior parte do ciclo de vida do software é dando manutenção àquele software. Mas se você não gerou o software inicialmente, como é que você entende o que aquele negócio está fazendo? Já está nascendo com erro, né? Nasce com erro e você não consegue corrigir o erro. É muito difícil corrigir o erro porque você não entende a lógica do software, porque não foi você que fez. Então, esse é um outro problema que também está ligado a essa coisa de segurança. E, por fim, eu acho que um outro risco que a gente tem é um risco com relação ao mercado de trabalho, né? Eu não acho que a gente vai ter uma substituição das pessoas em tempo, no médio prazo, na maioria das profissões. Essa é uma preocupação, né? Muito de que vai substituir todos os trabalhos. Né? Ou algumas funções. Algumas funções específicas, né? De vez em quando o pessoal faz essa previsão, né? De que com carros autônomos todos os motoristas iam desaparecer, de que os médicos, radiologistas iam desaparecer. Não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso porque a gente não pode confiar nesses sistemas, né? Porque como eles não entendem nada, eles não sabem o que eles estão fazendo, e quando eles erram de maneira imprevisível, você não tem como delegar completamente, você não tem como confiar. Tem um problema pior, que eles erram de maneira imprevisível, mas frequentemente, com exceção do meu exemplo do copo, completamente verossímil, né? Isso é um problema grande desses modelos de linguagem. Quando eles alucinam, eles alucinam de uma maneira que é totalmente plausível. Você teria que saber, já conhecer os fatos para saber exatamente aonde ele está alucinando, porque tudo aquilo poderia ser verdade, né? Então, a gente não tem como confiar nesses sistemas, mas eu acho que a gente tem um risco de uma outra coisa, que é o risco de uma precarização de várias profissões da seguinte forma. O padrão é o seguinte: você automatiza e aí substitui as pessoas em várias das funções com o software. Esse software não é confiável e aí você recontrata essas pessoas ou outras pessoas que desempenham aquele papel de uma maneira precarizada para resolver os problemas que o software não consegue resolver. Então, e aí a gente vê isso em vários setores. Um exemplo foi a greve dos roteiristas de Hollywood, no ano passado, né, se não me engano. O que você faz? Você fala, olha, eu não vou contratar, é caro, né, um negócio que exige criatividade, aí você pega um sistema para gerar esses roteiros, e aí você recontrata os roteiristas, mas não para escrever um roteiro. Agora você fala, não vou te pagar a mesma coisa. Corrigir o roteiro. Porque você vai corrigir esse roteiro que o sistema fez, né? E no momento que a gente está a gente falou muito dos riscos, de todo esse cuidado que tem que ter para usar, o que a gente pode falar para as pessoas de como é que elas podem usar essa tecnologia no dia a dia para, de fato, ajudar? Que tipo de situação, seja no dia a dia em casa, para quem está estudando, né? Não para a inteligência fazer o trabalho da escola, mas como pode ajudar
né, usar da melhor forma no trabalho também, mas de uma forma com todo Saudável, esse cuidado, né, e saudável para ajudar mesmo no dia a dia. Então, antes de eu falar do dia a dia, deixa eu só falar de um exemplo muito positivo, porque tem muitos exemplos Sim. positivos, né, do uso da tecnologia. Um exemplo que é extremamente positivo esse ano a gente teve o Prêmio Nobel da Química, que foi, 2 dos ganhadores foram, basicamente eles ganharam por causa de um sistema de inteligência artificial, um sistema que chama AlphaFold, que esses 2 pesquisadores criaram um sistema capaz de usar esse tipo de inteligência artificial, na verdade não só esse tipo, isso é uma coisa importante, eles criaram um sistema que combina algumas técnicas diferentes de inteligência artificial, e resolveram um problema que era um problema de 50 anos, que não tinha solução e que era considerado intratável na química, que é um problema de você decidir a estrutura tridimensional de proteínas, assim, que as combinações são o número de combinações possíveis é tão grande que a gente ficaria 50 vezes a idade da Terra calculando. Né? Mesmo usando, estou chutando um número, mas mesmo usando supercomputadores demoraria, proibitivo o tempo. E eles conseguiram resolver isso. E isso tem um impacto muito grande, isso vai abrir inúmeros caminhos nas ciências da vida, em gerar no projeto de novas proteínas, né? Proteínas são absolutamente essenciais para a vida, então tem um monte de coisa, desenvolvimento de novas técnicas, de medicamentos, de tudo isso, né? Isso é um exemplo daquilo que eu estava dizendo, daquele terceiro objetivo, né, da gente pegar um sistema capaz de dar um superpoder para o ser humano. Agora, isso é usado em biologia, em química orgânica, em tudo quanto é lugar, esse sistema. Né? Então, esse é um benefício, é uma coisa que a gente não iria resolver de outra forma, se não fosse uma coisa desse tipo. Então, tem muitos exemplos assim. Eu vejo, por exemplo, esses usos em medicina, eu estava dizendo, de detectar câncer de pele. A gente não vai confiar essa decisão num sistema desse tipo, mas eu posso, se eu tiver dados de qualidade, treinar um sistema, eu posso usar isso como apoio ao médico, né? E aí eu tenho um dermatologista, e o sistema faz uma filtragem, né? E depois fala, olha esse caso aqui, né? Esse caso aqui, olha com mais atenção. E aí o dermatologista pode ir lá e olhar e falar, não, o sistema realmente não tem nada a ver, mas ou, sei lá, não sei, vamos pesquisar e por aí vai. Para as pessoas no dia a dia, eu acho que esses sistemas são muito bons. Eles são, por exemplo, os modelos de linguagem, né? Esses modelos de linguagem, eles são muito bons para lidar com a linguagem, né? Eles são modelos de linguagem. A gente esquece, as pessoas estão usando o sistema para fazer tudo, para criar planos, para criar programas. Eles foram criados para lidar com a linguagem humana. E eles são muito bons nisso. Então, por exemplo, tradução, eles fazem perfeitamente, né? São os melhores sistemas de tradução automatizada que eu já vi. É realmente perfeito. Resumo. Tem por exemplo, uma estratégia que o pessoal está adotando para a educação, que é o seguinte. Ao invés de você falar, olha, você não pode usar o ChatGPT, por exemplo, você falar, olha, você tem que escrever sobre isso, vamos lá, Revolução Francesa. Pede ao ChatGPT para escrever um texto sobre a Revolução Francesa, ou seja, a parte do princípio que a pessoa vai usar o ChatGPT para fazer isso. Agora, pega esse texto e aponta 10 pontos desse texto onde você poderia melhorar. Como que você poderia melhorar esse texto? Então, você parte do princípio que essa coisa é capaz de escrever, uma coisa que é totalmente plausível, legível, mas como que você melhora isso? Quais são as falhas dele? Quais são os clichês que esse sistema usa? Como é que você poderia criar um texto mais interessante? E por aí vai. Então, tentar achar maneiras de explorar isso. Né? Recentemente, pouco antes de eu vir para cá, eu estava numa banca de doutorado, vou dar uma ideia para o pessoal. Estava numa banca de doutorado e aí o aluno, né, que estava defendendo a tese teve uma ideia muito interessante. Ele fez o seguinte, ele pegou a tese dele, submeteu para um sistema desse e pegou o currículo de todo mundo que estava na banca e submeteu para o sistema e fala assim, gera para mim um conjunto de perguntas que cada um membro da banca vai me fazer, poderia me fazer durante a defesa. E ele usou isso para treinar. Né? Para treinar, para ensaiar essas coisas. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é realmente olhar para um sistema desse como um parceiro. Olhar como ele pode, de fato, ampliar, né, a inteligência. Ampliar a inteligência, é o objetivo. Né? Mas não uma coisa que você pode delegar nada e com muita atenção, assim, sabendo que
eles falham, os sistemas falham, esses modelos de linguagem falham, e falham de uma maneira verossímil e imprevisível. Então, assim, não é Google, né? Não é um mecanismo de busca, porque o mecanismo de busca, se você fizer uma pergunta, ele vai achar um texto que existe na internet. Traz a fonte. E vai trazer essa fonte. E aí você tem como verificar. Pô, óbvio que tem um monte de coisa errada na internet, né? Esse sistema é pior, porque ele realmente reconstrói um texto a partir de pedaços de coisas que existem na internet, né? Que existia na internet na época que ele foi criado. E aí essa reconstrução, ela é uma coxa de retalho. Tendo erro, né, nessa construção, acaba... As ligações são ligações entre palavras que são a partir de previsão da próxima palavra. É um sistema que vai prevendo qual é a próxima palavra dada uma frase que você tem, usando a probabilidade daquela outra palavra, da próxima palavra aparecer. Isso pode ser que não exista em nenhum texto especificamente daquela forma. E pode ser que não faça nenhum sentido, né? E tem coisas muito perigosas que acontecem com isso. Por exemplo, logo que esses sistemas foram lançados, tinham casos onde a pessoa falava, olha, eu estou pensando em cometer suicídio, por exemplo. E aí o sistema dizia, eu acho que isso é uma boa ideia. Por que ele respondia isso? Eles corrigiram isso, obviamente, né? Mas por que ele dizia isso? Porque toda vez que alguém fala, eu acho que eu vou fazer não sei o quê, em geral, na maioria dos textos que você encontra, as pessoas incentivam aquilo que você falou que vai fazer. É uma boa ideia. Então, como o sistema não tem a menor ideia do que é suicídio, do estado mental da pessoa que escreveu uma coisa daquilo, ele está simplesmente achando correlação entre palavras, ele pode fazer uma coisa desse tipo, né? Uma sugestão terrível desse tipo. Ô, Jean, e agora olhando para o Estado aqui, né, para o Espírito Santo, o que você enxerga de oportunidades? Quais são as iniciativas que você tem conhecimento que já estão sendo aplicadas ou que têm um potencial legal aqui, olhando para o nosso Estado? Eu acho que tem muita coisa interessante acontecendo. Eu acho que o pessoal aqui na UFES, principalmente na Federal do Espírito Santo, tem grupos importantes trabalhando em coisas bem interessantes. Tem um grupo que chama NEMO, que trabalha com esse tipo de inteligência artificial que é um pouco mais conceitual, né, de criar modelos sobre as várias áreas e tentar ensinar mesmo para uma máquina aqueles conceitos e regras de como raciocinar com aqueles conceitos, que é um campo particular da inteligência artificial. Você tem um outro grupo que tá ligado à construção do carro autônomo capixaba, né, do professor Alberto de Souza, que usa mais essas técnicas de redes neurais, de processamento de imagem. Tem várias empresas que foram spin-offs assim, desse laboratório, né, que estão fazendo coisas interessantes. Tem o pessoal da Lume com um caminhão, né, com um caminhão autônomo, tem o pessoal da Motora, tem várias coisas acontecendo ali, né? Eu acho que a gente está tendo um ecossistema interessante na universidade, né? E o Estado tem muitas oportunidades, né? Eu acho também que o Estado tem um histórico, assim. Quando eu fiz a graduação, que foi há muito tempo, tinha um pessoal muito forte na UFES que fazia um tipo de inteligência artificial, aliás, o primeiro tipo que foi criado de inteligência artificial, que era resolver esses problemas de, o que é chamado de pesquisa operacional, né? Você tem um problema que, esse caso é um problema que é intratável se você tentar buscar todas as possibilidades e você tenta gerar um algoritmo para tentar achar uma maneira de fazer uma aposta que tem uma chance de ter um resultado bom, né? Então, esse problema de alocação de navio no porto, ou de avião, né, no aeroporto, e por aí vai. É um problema muito difícil, né? Tem problema de, olha, eu quero achar a rota, o problema de roteamento, né? O problema de, olha, eu quero achar a rota ótima, a melhor rota possível para sair de um ponto da cidade no outro ponto da cidade. Soluções logísticas em geral, né? Tanto transporte como para o dia a dia. O problema de corte, né? Então, você tem indústria, por exemplo, de tecido, né? De couro. Aí você tem uma peça grande de couro e você tem que falar, olha, eu tenho que cortar. Como é que eu corto essa peça de uma maneira que eu tenha a menor quantidade de perda, o menor desperdício?
30 anos já tinha um pessoal muito bom na universidade fazendo isso, né? Criando sistemas desse tipo. É porque a gente olha para esses sistemas e eles são tão bem sucedidos que a gente nem chama de inteligência artificial mais, né? Sim, você pega um sistema igual o Google Maps, o Waze, isso é inteligência artificial, né? Funciona perfeitamente, é totalmente transparente, né? Você está vendo qual é a rota, por que ele está escolhendo aquela rota, está vendo que tem algumas ruas que estão em vermelho, porque o trânsito está muito carregado, né? Mas é um tipo muito diferente. Eu acho que o Estado tem um potencial muito grande, tem muita gente boa, e a gente está fazendo uma parceria com a universidade aqui, o meu grupo lá na Holanda, de criar um acordo de dupla titulação para o pessoal que está fazendo doutorado, né? Essa coisa é tão especializada que para você realmente trabalhar, porque eu faço uma diferença entre trabalhar com inteligência artificial e trabalhar em inteligência artificial, né? Uma coisa é você pegar esses sistemas e tentar usar. A maioria das pessoas, inclusive o pessoal que faz pesquisa nisso, trabalha com inteligência artificial, usa para resolver um problema. Serviço. E tem gente trabalhando em desenvolvendo novas técnicas, né? E coisas desse tipo. Para você trabalhar com inteligência artificial é realmente muito especializado. Em geral, você tem que, pelo menos, fazer doutorado, né? Para realmente propor algum avanço nessa área. Então, a gente fez esse acordo está fazendo esse acordo de dupla titulação com a universidade, com a UFES, que é um acordo interessante, que o pessoal fazendo doutorado aqui pode passar um tempo lá, pode passar um ano e meio com a gente já teve um primeiro aluno do programa aqui da UFES fazendo isso, que passou quase um ano e meio com a gente, e no final você tem o título das duas instituições, né? Então você tem um diploma das duas instituições, e aí tendo um diploma europeu de uma universidade muito tradicional lá, também ajuda a abrir portas para outros passos posteriores, né? Sem dúvida nenhuma. Muito legal. E, Giancarlo, para onde que você vê que a IA vai caminhar? E vou falando de futuro, né? Nos próximos 5 a 10 anos, como é que esses caminhos devem ser trilhados aí nesse período? Então, do ponto de vista da pesquisa científica, eu acho que a gente vai perceber as limitações da tecnologia que a gente está usando atualmente. Como eu estava dizendo, é um campo vasto de tecnologias muito diferentes, mas a gente colocou toda a atenção, todos os recursos em um pedacinho desse campo, como se só existisse isso. Essa ideia de que você pode resolver todos os problemas simplesmente tendo mais dados e mais capacidade computacional. O que é um erro. A gente está chegando no limite dessa tecnologia, dessa abordagem, né? E essa abordagem tem problemas muito sérios. Assim, tem problemas de que, ao ser completamente faminta por dados, todos esses algoritmos de redes neurais, em particular uma coisa chamada redes neurais profundas, que está ligada ao Prêmio Nobel de Física esse ano, um pesquisador chamado Jeff Hinton ganhou o Prêmio Nobel de Física pelas suas contribuições a essa área de redes neurais, né? Em particular, ele é um dos criadores dessa ideia de redes neurais profundas. Essas redes neurais profundas, que está ligada, por exemplo, aos grandes modelos de linguagem, a todo o sistema de reconhecimento de imagem, geração de imagem, esses sistemas todos, né, de DALL-E, Sora, esses sistemas todos são redes neurais profundas. Essa coisa, ela só funciona quando funciona. Para ela funcionar bem, você tem que ter uma quantidade de dados tão grande, mas tão grande. E aí o problema que você tem essa ambição, essa ganância por dados faz com que essas empresas ultrapassem vários limites assim, para conseguir mais dados, né? Por exemplo, uso de dados pessoais, desrespeito à privacidade, desrespeito a direitos autorais, né? Por exemplo, usando imagens e texto e músicas com direito autoral sem pagar nada aos artistas, né? Eu acho que... E a gente tá tendo um problema, que os dados meio que acabaram, né? Os dados públicos acabaram. Você já sugou a internet inteira, você não tem duas internets, né? O que você vai fazer agora? Eu acho que a gente corre um risco muito perigoso da gente começar a ver esses sistemas, um desses sistemas, inclusive, começou a dizer o seguinte: se você não for lá desabilitar, né, uma opção no uso do... Vou dar um exemplo. Imagina que você use um determinado processador de texto e, como padrão na configuração do processador de texto, você
concorda em ceder todos os textos que você produz para que essa coisa possa treinar com os textos privados agora, com os dados privados, e suas planilhas, e seus bancos de dados. E aí as pessoas teriam que ir lá e desabilitar, né, essa coisa. Então esse é um caminho perigoso que a gente está vendo, né? Tem problemas ecológicos, né, porque para você treinar uma rede dessa, tipo o GPT-4, $100 milhões para treinar isso. Você gasta, o treinamento, uma coisa dessa, tem um impacto ambiental que é equivalente a 5 vidas de um carro. Tudo que um carro polui durante uma vida inteira 5 vezes é treinar uma coisa dessa. Então, assim, tem todos esses problemas. Tem esse problema de não explicabilidade, tem tudo isso. Uhum. Eu acho que a gente está percebendo os limites dessa tecnologia e está percebendo que não é justificável pelo ganho que a gente tem. Isso está ligado também à dificuldade que essas empresas estão tendo de ter lucro com isso, né? De realmente ter uma coisa financeiramente viável com isso. Então, eu acho que isso tem consequências tanto científicas quanto, vamos dizer, mercadológicas. Assim, científicas é que a gente vai estar explorando outros caminhos. E cada vez mais a gente vai explorar outros caminhos. E eu acho que o Prêmio Nobel de Química aponta para 2 coisas interessantes. Aliás, diria 3 coisas interessantes. Uma é o uso de combinar várias técnicas de inteligência artificial. E combinar técnicas, por exemplo, essa que eu estava dizendo, de sistemas de regras, de conceitos, onde você tenta ensinar um pouco sobre os conceitos do mundo para a máquina, isso faz com que você precise menos de dados, né, ou de menos dados, né, uma quantidade menor de dados, e consiga explorar o melhor das duas técnicas. Esse sistema faz isso. Esse é um caminho interessante. O outro, esse sistema é um sistema que está sendo usado agora em combinação. Tem um jogo que chama Folded, que era um jogo um videogame para as pessoas tentarem resolver esse problema de adivinhar a estrutura tridimensional de proteínas. Agora eles se juntaram para usar os 2 sistemas juntos para criar um sistema de inteligência amplificada. São seres humanos agora com suporte desse sistema que vão resolver problemas que a gente não conseguiria resolver de outra forma, né? Isso é o que chama de IA híbrida, assim, esses sistemas, combinações, simbioses homens-máquinas. Então, esse é um outro caminho interessante que a gente vai ver explorado. O sistema, o projeto AlphaFold ilustra uma outra coisa, que ilustra a importância dos dados. Então, eles tiveram um processo muito longo e muito cuidadoso de tratamento dos dados, da qualidade dos dados, e colocaram esses dados de forma aberta, transparente, um conjunto importante dos dados. Então, eu acho que a gente vai ver essas 3 coisas. O crescimento da importância do tratamento de dados, da qualidade, da veracidade, do significado dos dados, do cuidado da integração de dados que foram produzidos por pessoas e organizações diferentes, e por aí vai. A gente vai ter sistemas que combinam a inteligência humana com a inteligência artificial e sistemas que combinam várias técnicas de inteligência artificial. Do ponto de vista de mercado, o que eu acho que vai acontecer é que eu acho que tem várias consequências negativas. A gente vai ver mais, à medida que essas empresas têm mais dificuldade de justificar as escolhas que elas fizeram, a gente vai ver mais dessas coisas, assim, de redefinição de termos e mais confusão. E eu temo que a gente vai ver uma bolha, o estouro dessa bolha em torno disso tudo, né? E aí eu acho que a gente vai ter um inverno de interesse, de investimento na área, assim. Essa bolha vai estourar, que vai ter consequências no mercado de trabalho, a gente vai ter uma crise financeira associada ao estouro dessa bolha. É um assunto rico, né? Muito conteúdo, mas que bom que a gente vai ter a coluna do Jean todo mês. E para a gente caminhar aqui para o final, Jean, queria te convidar a deixar uma mensagem para a gente, né? Talvez essas pessoas que estão tão assustadas, assim, né? Com todas essas possibilidades ruins, né? Assim, com todos esses desafios, mas que também existem aí muitas boas possibilidades, bons usos, né? Boas aplicações da inteligência artificial, para deixar essa mensagem para a gente encerrar. Então, eu acho que é isso. A gente vai ver coisas... É uma técnica muito poderosa, um conjunto de técnicas que são muito poderosas. A gente vai ver muita coisa interessante acontecendo. O estouro da bolha tem essa vantagem de separar o joio do trigo um pouco, né?
Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter, eu acho que uma coisa que é urgente é a gente levar a legislação sobre legislar, regulamentar isso de uma maneira muito séria, e também um tipo de educação tecnológica, assim, realmente uma educação do que são essas coisas, de como elas funcionam, de quais são os riscos, de que a gente está falando quando está falando de cada uma dessas coisas, né? E eu acho que assim, isso que me motiva, assim, é isso que me motivou, inclusive com a ideia com vocês da coluna, é contribuir um pouco para dissipar esse ruído em torno dessa discussão, né? É uma discussão que a gente tem que ter coletivamente, mas a gente tem que prestar atenção nas pessoas da academia que estão fazendo isso seriamente. E até aproveitar, né, o Letícia, vai ter, além da coluna, eu queria perguntar outras fontes também, né, de conhecimento, de aprendizado. Que as pessoas possam, né, onde que elas podem consumir, pesquisar, para quem quiser entender mais sobre o tema. Então, tem muita gente interessante fazendo esse papel de participar, se colocando essa tarefa de participar do debate público, esclarecendo sobre todas essas coisas. Infelizmente, não tem tanto em português. Isso foi uma coisa que também me motivou pessoalmente. Porque tem muita gente falando besteira, sabe? É muita gente contribuindo para aumentar o ruído. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado. No Brasil, tem um blog, na verdade, um portal de conteúdo que eu conheci recentemente, que eu recomendaria, que chama Futuro Relativo, que é um projeto de educação e que enaltece um pouco o papel da filosofia, um papel das humanidades, assim, em conexão com a computação, que eu gosto muito, que está fazendo um papel de tentar esclarecer e contribuir para a discussão sobre essas coisas, assim. Internacionalmente tem muitas pessoas, para citar um nome, tem um pesquisador chamado Gary Marcus. E, assim, se as pessoas colocarem no Google vão achá-lo. Ele escreveu vários livros e é uma pessoa que está lutando muito para esclarecer, de novo, reduzir um pouco do ruído em torno dessa confusão. Legal. Obrigada, Giancarlo. Obrigada, Patrícia, por estar aqui com a gente. E para você que acompanhou a gente até aqui, né? Agora é só e quiser saber mais sobre inteligência artificial, é só ficar ligada na coluna de Giancarlo mensalmente em A Gazeta, trazendo aí, né, essas discussões, mais informações sobre o tema, até o que está se falando, né, internacionalmente. Sim. Aproveitar para trazer, né, em conteúdo em português. Sim, de novo, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Eu tô preocupado, mas muito empolgado com as possibilidades. E realmente, a gente faz pesquisa nessa área e a gente, estando lá, estando no meio da discussão científica, a gente consegue ver o que está acontecendo na fronteira do conhecimento dessa área, né? E aí eu tô empolgado com o desafio de traduzir essas ideias, essas discussões, que são discussões muito complexas, às vezes, de uma forma que a gente possa esclarecer um pouquinho as pessoas.